E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Harrison. Hoje vamos falar sobre o predicativo, gente. Termo de oração muito importante. Assiste até o final para pegar os detalhes aí, gente. É um assunto que muitos se atrapalham, muitos não conseguem identificar e não pode haver a confusão. Predicado e predicativo. Cuidado! Predicado é tudo que se refere ao sujeito. Predicativo, gente, é o termo que atribui uma característica ao sujeito ou a um objeto direto ou indireto. Normalmente, objeto direto. Para o objeto indireto é bem raro, bem difícil. Então, gente, predicativo é uma característica. Lembrem que normalmente vai ser um adjetivo. Aí nós juntamos, ó, predicado mais adjetivo. O adjetivo são as palavras que trazem uma característica ao substantivo. Então, predicado mais adjetivo igual a predicativo. O mais comum, o normal, sujeito, verbo de ligação e predicativo. Porque qual é a função do verbo de ligação, gente? O verbo de ligação, como o nome já diz, ele liga, faz a ligação entre o sujeito e esse predicativo. Olha aqui o primeiro exemplo. O mar estava agitado. Nesse caso aqui, o estar é um verbo de ligação. O mar é o sujeito da oração. Agitado é uma característica do mar, portanto é um predicativo. Vou colocar só um P aqui. Predicativo, uma característica do sujeito. Identificaram? Olhem só na segunda frase. O trem chegou atrasado. Quem chegou atrasado? O trem. Sujeito. Nesse caso, gente, o verbo não é de ligação. Cuidado, preste atenção. Então, atrasado, uma característica do trem, portanto, predicativo. Olhem só aqui, ó, o chegar, gente, é um verbo intransitivo. Aí o que nós podemos identificar nessa frase? Prestem atenção. O trem chegou e estava atrasado. Quando eu consigo encaixar o e estava, como eu coloquei ali, significa que o verbo não é de ligação, gente. E aí o seguinte, quando tem predicativo, classificações do predicado, já vai entrar aí bônus, né? Existem três tipos de predicado, verbal, nominal e verbo nominal. Se tem predicativo, não é verbal. Então lembre, se não tiver predicativo, é verbal. Então verbal já mato aí. E se tem predicativo, é o seguinte, verbo de ligação mais predicativo é igual a predicado nominal. Verbo de ligação mais predicativo, predicado nominal. Verbo de ação mais predicativo é igual a predicado verbo nominal. Se tiver só o verbo de ação sem predicativo, é o predicado verbal. O único predicado que não possui predicativo é o verbal. E aí, como é que eu identifico se o verbo de ligação ou de ação? Aí é o seguinte, façam isso aqui, ó. O mar estava e estava não vai ter sentido. Eu sou curioso. Eu sou e estou curioso? Não fecha, né? Agora aqui, o trem chegou e estava atrasado. Quando dá para encaixar o e estava, significa que o verbo é de ação. Nesse caso, não é de ligação, então o predicado será verbo nominal. As crianças brincavam alegres. As crianças brincavam e estavam alegres. Fechou? Viu só, gente, como é que funciona? Tranquilo, né, gente? Sem mistério aí. Vamos para o próximo exemplo. Antes, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, garanta uma preparação completa de português para concursos, gente. Te inscreve, não perde nada, dicas de português para concursos, mapas mentais, aulas do curso gratuito, questões de diversos bancos. Tem muito conteúdo aí no canal. Te inscreve, não perde nada, preparação completa, beleza? Tá inscrito? Vamos lá então para o próximo exemplo. São horríveis essas coisas. Aí um detalhe, às vezes a oração está na ordem inversa, está fora da ordem direta, os termos estão fora de lugar. Isso pode acontecer. Aí no caso, na ordem direta, o sujeito inicia a frase. Aqui, quem são horríveis? Essas coisas. Então, essas coisas é o sujeito. O são aqui, o verbo de ligação, horríveis, uma característica do sujeito, por isso é o
predicativo. Veio antes do sujeito, não tem problema. Às vezes o predicativo aparece antes, não tem problema inverter a ordem dos termos da oração. Entendido aí, gente? Qualquer dúvida, qualquer coisa, coloque nos comentários aí que a gente conversa. Na próxima, o juiz declarou o réu inocente. Quem declarou? O juiz. Então o juiz é o sujeito da oração. Declarou quem? Declarou quem? Se eu perguntei quem, quando eu pergunto quem ou o que para o verbo, significa que ele é verbo transitivo direto. Ele declarou o réu inocente. Objeto direto. Inocente, preste atenção, com calma aqui. Inocente é uma característica do réu. Então, inocente é um predicativo. Predicativo, nesse caso, do objeto. Nos outros aqui, então, vamos colocar o S de predicativo do sujeito. Nos 3 primeiros exemplos, o adjetivo está se referindo ao sujeito, já que inocente está se referindo ao objeto. Fechou? Olha o último exemplo. O treinador viu os jogadores sem ânimo. Mas um detalhe importante aqui, não sai daí. O treinador, sujeito, beleza. Viu quem? Quem ou o que significa que o verbo é transitivo direto. Os jogadores, objeto direto. Sem ânimo é igual a desanimados, gente. Desanimados, ou seja, é uma locução adjetiva. Então, sem ânimo é um predicativo dos jogadores, um predicativo do objeto. Então, como nós vimos, predicativo é uma característica que pode ser do sujeito e do objeto. Uma última observação. Muito cuidado, preste atenção. Os livros, gente, divergem muito e às vezes no próprio livro nós identificamos as duas classificações. Prestem bem atenção aqui. Em livros nós vamos achar exemplos em que numa parte diz que o inocente e o sem ânimo aqui são predicativos do objeto e em outros exemplos, outras frases vão classificar como adjunto adnominal. Então não esqueçam que o predicativo do objeto também é considerado um adjunto adnominal. Então, se aparecer numa prova, não pode ter as duas alternativas. Não vai ter, não se preocupem. Agora, uma das duas. O predicativo do objeto vai ser também adjunto adnominal, porque está nos livros. Né, gente? Eu tenho muitos livros, me baseio em muitas gramáticas e dá para entender das duas formas. O do sujeito, sim. O do sujeito é só predicativo do sujeito, não pode ser adjunto adnominal. Entendido, gente? Então preste atenção nesses detalhes. Já vimos aqui de lambuja, um bônus, os tipos de predicado, né? Então, não esqueçam, o verbo nominal, quando dá para encaixar o e estava, se não dá para encaixar, vai ser o nominal, e se não tem predicativo, só pode ser o verbal. Vou eu sair da frente aí para vocês tirarem um print, copiarem, e antes de sair, te inscreve no canal, tá esperando o quê? Como é que não tá inscrito ainda? Te inscreve, tem uma preparação completa, gente, como eu já falei para vocês, tem muito tipo de vídeo, beleza? Tenho certeza que já está inscrito. Aproveita agora que já fez a inscrição, deixa sugestões de assuntos para os próximos vídeos aí nos comentários, gente. Gravar o que vocês desejam é muito importante, né? Na verdade é o melhor que tem no canal, gravar o que vocês desejam, as dificuldades, as dúvidas de vocês, beleza? Foco, fé, persistência, mantenham-se firmes nos estudos que vocês vão garantir a vaga no concurso que vocês desejam fazer, beleza? Valeu, um abraço a todos, até o próximo vídeo.